Buenas pessoas, mais um podcast de Docentes Livres na Sala dos Professores. Hoje temos algo especial nesse podcast que vamos falar sobre cinema, né? Como o cinema atinge a nossa realidade, né? Cinema e realidade, esse bate-papo. E a novidade é que houve uma substituição, né? Entrou meu amigo Manuel Batista, meu amigo de infância, né? Cineasta, formado em Direito, jornalista também, um grande pensador do jornalismo, do cinema, de arte, né? E no lugar de Marcelo Maurício, que eu chamo de Vossa Marceneza, que está um pouco debilitado aí, se recuperando ainda da Covid, e a gente dando a força aqui para ele, para que ele fique bem, tá? E também comigo está o companheiro de sempre, Everton Rocha, professor, doutor em filosofia. A gente está junto aí para pensar sobre essa ideia do que é o cinema, né? Antes de passar a palavra, conversar aqui com o Manuel e também Everton dar o alô para dele, eu queria lembrar vocês do Apoia-se, né? Para que nós continuemos aqui tratando, falamos sobre os mais variados temas, assim, se vocês estão gostando do podcast, dá uma olhada lá no Apoia-se, entrando nas nossas redes sociais. Nós temos o nosso site, né, docenteslivres.com.br, temos o nosso Instagram, né, @docenteslivres, tem o Facebook, vê lá nossas produções no YouTube também, tá? Então estamos com a força aqui, com a corda toda, tratando temas variados, né? Então, nesse podcast, vocês viram que a gente tratou de vários temas e hoje fazer igual aquele programa, né? Falamos de cultura e hoje cinema, né? Então, queria agradecer muito, Manuel, a tua presença aqui, essa parte inicial, só para dar um alô mesmo, fazer aí uma reflexãozinha inicial, e depois a gente começa. E depois, Everton, também, se quiser falar alguma coisa, meu amigo, tá contigo. E aí, Manuel, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Assim que a gente fala aqui nos podcasts, porque ninguém sabe a hora que o pessoal vai escutar, né? Então é isso, Manuel, bem-vindo, obrigado aí mais uma vez, e quero contar sempre com tua presença aqui. Eu que agradeço aí, é bom estar com vocês, poder estar conversando com o Everton, com o Marco, que a gente agora nessa pandemia não está podendo se encontrar presencialmente, né? Tem a questão do isolamento, mas a gente acaba encontrando maneiras, né? Então é legal ter essas iniciativas de podcast para fazer o que a gente gosta, né? Falar de cultura, falar de cinema, falar de assuntos que trazem algum conteúdo mais instigante, mais filosófico, né? Então é sempre bom. Eu que agradeço o convite e vamos conversar. Pois é, então, seja bem-vindo aí, Manelzinho. Manelzinho que a gente já conhece faz tempo, aí chama ele assim, né? Muito bom ter você aqui também, né? Tá fazendo as honras aí de ser nosso primeiro convidado para bater esse papo, né? E acho que vai ser bem bacana, porque você tem feito coisas bem interessantes, né? Tem produzido coisas, tem criado um conteúdo legal, que eu acho que vai ser bacana aqui nós explorarmos e apresentarmos, né, também para muita gente que ainda não teve oportunidade de entrar em contato com a sua obra. Então, meu amigo, seja bem-vindo. É isso, né? E Marco sou eu, tá? O pessoal só me chama de Jordão, então, porque Manuel é meu amigo de infância, né? A gente se conhece há bons tempos aí, que é bom nem falar aí o tempo que a gente se conhece, desde de criança. Então, vão aí, eu acho que mais de uns 30 anos aí né, de conhecimento. Então, Manuel, a gente queria, nesse primeiro momento, explorar você um pouco para tu contar a tua trajetória, assim, né? Como é que tu chegaste aí à questão do cinema, quais são as tuas orientações, assim, tuas influências. Fala um pouco, assim, né? E vai ter um espaço para tu falar dos teus filmes, né? Das tuas produções, né? Tem uma acabada aí, já correu o Brasil todo, né? Já foi visto em vários lugares, elogiado sempre, né? Eu tive a honra e, assim, para mim foi algo muito bom, assim, eu me senti muito bem, que eu fui um dos primeiros a ver, né? Eu vi o filme nascendo, as tuas primeiras ideias, indo lá na casa da tua avó, e a gente escutando os primeiros áudios, que tu queria explorar isso, aquilo outro, as primeiras imagens, etc. Né? Mas não vai ter tempo de falar do teu filme, mas eu queria falar um pouco, nesse primeiro momento, da tua trajetória, né? Como é que tu chegou aí? Por que danado tu foi fazer cinema? Né? Formado em Direito,
concursado, parecia um homem sério de família, e de repente desvia o caminho para o cinema, enlouqueceu, né? E aí, Manel, fala um pouco aí da tua experiência. Pois esse desvio aí de rota, né, para ir para essa área mais do audiovisual, do cinema, foi acontecendo aos poucos, assim, né? Eu, como você disse, eu sou da área jurídica, tinha me formado, estava fazendo concursos, né? E vinha insistindo, passei no concurso de nível médio e estava tentando os concursos mais procurados da área, que são juiz, promotor, etc. E a concorrência estava muito grande, assim, eu estudava e cheguei a avançar em alguns concursos e para outras fases, mas eu vi que estava muito, muito pesado, assim. E aí chegou um momento que eu disse, olha, eu vou procurar fazer um outro curso também, porque vai que esse negócio não dá certo, eu vou procurar fazer uma coisa que eu realmente gosto, né? Porque o direito eu tinha afinidade e tudo, mas não era a minha primeira escolha, era uma escolha mais de profissional, de ganha-pão, de procurar uma atividade remunerada, né? E aí fui encaminhando, né? Primeiro, aí fiz vestibular, fiz, na época, né, eu tinha, o curso era o curso de rádio e TV, era o que mais se aproximava, que tinha na UFRN, e quando eu me lembro que quando eu fui decidir isso, eu vi que tinha 3 áreas que me interessavam mais. Ou a área de filosofia mesmo, que é de vocês, né, que une aí vocês no Docente Livre, ou a área de história, que eu me interesso muito pelos temas sociais, políticos, com a visão histórica, né, com o desdobramento da montagem histórica, ou o jornalismo, que era a área já do meu pai, né? Não era cinema inicialmente, né? E aí, quando eu entrei nesse curso de rádio e TV, o primeiro trabalho que teve de vídeo, eu fiquei fascinado. Era um trabalho sobre grafite, pichação, que eu incorporei várias coisas. E aí eu vi que eu não me cansava. Eu ficava nesse trabalho horas e aquilo ali não me causava cansaço, não me causava a sensação de ser uma tarefa. E aí fui entrando mais, já gostava de cinema, né? A gente é de uma geração que assistiu bastante, é da época das locadoras, né? Que a gente, Era muito bom, né, Manel? Essa nossa... acho que todo mundo, né, incluindo o Marcelo aí, que tá nos bastidores aqui, mas a época, né? E eu me lembro que eu e Manel e assim, meus irmãos, tal, todo mundo se reunia, a gente ficava... Teve uma época que a gente tava fanático por filmes clássicos, né, Manel? Os cultos, né? Os filmes cultos, a gente começou a assistir e ficava pensando sobre várias coisas, assim, criava teorias, e era um bate-papo bom danado. Às vezes regado com uma cerveja, com algo etílico, né? Isso aí levava horas, a gente ficava conversando, né? Muito legal, realmente eu vi, assim, eu acho muito legal que eu via realmente esse encanto. Então, quer dizer que a moscazinha lá, né? Aquela coisa lá que lhe picou há muito tempo na questão de jornalismo, fez e se abriu na universidade, né? No caso. Então, quando você fez o jornalismo, viu a questão do vídeo, né? Fez a disciplina, né? Sobre vídeo, e aí você se encantou por aquilo, viu que é por aí, né? O caminho é esse. Tem uma pergunta, Manel, se é bem particular, assim, até uma questão que eu acho interessante até para quem está escutando, e é uma coisa que eu sempre tento falar para meus alunos, para os meus colegas, etc., amigos, e tratar assim, né? Porque quando a gente escolhe a nossa profissão, vai para os caminhos da nossa vida, aí a gente termina sendo engolido por determinadas coisas, a gente se leva, né? Se deixa levar. E não tem uma escolha, a gente não pega no leme da nossa vida às vezes. E quando a gente está lá mais velho, percebe que, entre aspas, perdeu um certo tempo em uma profissão. Tu sentiu isso, assim, quando você viu e fez aquele... Pô, é isso, cara, que eu quero fazer. Claro que você foi de uma forma muito interessante, responsável, você é concursado, você está lá, tem teu... E até mudou, né? Você vai falar um pouco sobre isso, eu acho. Mudou um pouco até teus caminhos dentro da instituição na qual tu trabalha, né? Mas, assim, esse momento que você decidiu, assim, você teve essa reflexão também, Manel? Assim, pô, é minha vida, cara, eu quero fazer o que eu gosto. Como foi que chegou a isso? Porque é corajoso, né? É uma coragem que você teve para poder dar esse passo aí. No caso, assim, eu tinha uma imagem muito, assim, forte, assim, pela questão, assim, meus pais são falecidos e eu fui criado pelos meus avós, né? Então, eu sabia que como a gente não tinha tinha uma condição classe média, nunca
se faltou nada, mas que eu teria que me fazer profissionalmente, porque eu não tinha, aqui em Natal, tenho famílias, parte da família em São Paulo, outros lugares, mas aqui eu não tinha uma referência profissional nem na área jurídica mesmo. Eu sabia que eu ia ter que fazer o meu caminho por mim mesmo. E fazendo esse caminho, como a gente já falou um pouco, eu comecei no direito, mas aquilo não me bastava tanto, né? Eu sabia que se eu pudesse escolher por tesão mesmo, por gosto, seria uma outra profissão que eu ia procurar. E aí, uma certa altura, eu fui sentindo isso. Eu conversei também com professores, com parentes, né? Assim, e aí eles diziam, olha, às vezes é importante, você quer mudar de barco, você vai ter que botar um pé no outro barco, sentir se é isso mesmo que você quer, e aí vai chegar uma hora que você vai tirar o pé, né, você vai ficar com um pé em cada barco, em alguns momentos, né, e uma hora você vai tirar e passar, fazer essa transição. Agora é bom você sentir um pouco antes, e foi isso que eu fui fazendo, né? Primeiro fui para a universidade, senti ali o clima, né, de voltar a estudar e tal. Quando eu comecei a gostar de cinema, dentro dessa área acadêmica, né, eu pensava que o melhor, assim, o meu maior sonho era poder escrever sobre cinema, ser um crítico, né? Mas, como eu disse, quando eu comecei para a parte prática, aí eu fiquei vidrado e disse, não, vou dar um jeito de fazer isso daí. Mas teve esse lance dessa transição mesmo, e, assim, eu me lembro muito dessa imagem dos dois barcos, né? Quer mudar de barco, eu que não tinha um alicerce profissional de outros familiares, não, então primeiro eu vou passar um pé, vou sentir se dá para surfar os dois, e aí até que fui migrando para essa outra área. E hoje, como você falou, na área jurídica, que continua sendo meu concurso, eu passei para o jornalismo do tribunal, né? Eu estou na área midiática, mas dentro do tribunal. Então, já trabalhei com vídeos, com documentários, dentro do tribunal, dentro da área jurídica. Ah, muito legal, viu, mano? E me diga uma coisa, como é que você sentiu a universidade, assim? Ela foi um elemento de desenvolvimento? Você sentiu que você tinha um apoio técnico, que você tinha orientação acadêmica? Ou seja, foi algo que realmente convergiu, né? E em termos de formação, você avalia também que te deu os elementos para você poder se desenvolver? Sim, sim. Aí, na parte de professores, né, da referência, a universidade aqui, e acho que poucas até no Brasil, tem uma estrutura forte para o cinema, né? Porque a indústria do cinema ela exige uma série de departamentos, etc., que nem sempre as universidades têm laboratórios apropriados. E mesmo que tenha o equipamento, você tem uma grande quantidade de alunos para revezar naquilo ali. Então, na parte prática, você tem que meio que arregaçar as mãos e buscar o seu caminho. Mas, na parte teórica, os professores foram muito importantes, né? Na UFRN, eu tive bons professores, a minha professora que fez, Ângela Pavan, que ela me incentivou o meu trabalho de conclusão de curso, que se tornou o meu primeiro filme, então ela sempre apoiou e sempre empurrou muito para frente. Então, assim, quando eu detectava que tinha professores que tinham afinidades, né, dos projetos que eu gostava de fazer, e que tinham interesse, assim, que abriam espaço para quem estava interessado, aí eu colava nesse professor, corria e aproveitava o máximo. Outros, às vezes, a gente não tem tanto interesse pela disciplina, ou às vezes o professor não tem tanto interesse. Aí eu fazia aquela feijão com arroz para dar certo. Mas nas disciplinas que eu gostava, essa professora mesmo, onde eu estava, abriu as portas para, assim, eu conhecer uma porrada de autores, desde o do cinema polonês, do cinema mesmo brasileiro, documental mais desconhecido, mais underground, que foi me colocando muito para frente. Então, foi fundamental. Tem uma coisa que eu acho que é importante aí, né, nesse seu depoimento, né, porque, assim, claro, cada um de nós acabou indo por um caminho, né, vamos dizer assim, eu também comecei pela psicologia, né, aí lá, no final da história, fui para a filosofia, mas você falando agora, eu fico pensando, né, como a universidade... Parece que só eu sou puro, né? Só você... Nessa conversa, eu sou puro. Só esse homem realmente começou pelo caminho e seguiu firme, né? Bom, o pior é que quando eu estava lá na psicologia, eu já estava fazendo uma psicologia filosófica, eu só não sabia que era assim. Mas, assim, uma coisa que me chamou a atenção na sua fala foi o seguinte,
é a importância da universidade, né, cara, na vida de cada um de nós. Assim, eu não tenho dúvida que se não fosse a UFRN, minha vida seria outra vida completamente diferente, né? E assim, acho que aprendi coisas valiosíssimas, né, com grandes influências também, não só na psicologia, como na filosofia também, né? E aí a gente vê a importância, né, dessa instituição, né? Que ela torna esses sonhos possíveis, né? Às vezes onde não há uma indústria, né? Não há as condições, vamos dizer assim, como existem em outros lugares, outras regiões, para você ser filósofo, para ser psicólogo, para ser cineasta, né? E aí vem uma universidade e mostra assim, ó, aqui a gente pode te dar as ferramentas, a gente pode te dar o treinamento, né? A gente pode fazer com que você pesquise, que você se transforme em alguém competente, né? Então, assim, acho que é um momento realmente de afirmação, né, da universidade pública, né, brasileira, não só da pública, da privada também, mas, né, acho que a universidade. Perfeito. Eu acho que a fala de Manel, né, mostra bem isso, né? E aí eu queria até trazer para Manel, que ele falou aí de uma professora que foi lá e apresentou formas de filmes, né, filme polonês, filmes diferentes, pesos nacionais que tinham. Eu queria saber um pouco disso, Manel, assim, tuas referências, assim, quando é que tu chegou, começou a ver o cinema de uma maneira diferente, né? Porque eu tenho certeza que a forma como você enxerga o cinema é completamente diferente do que eu enxergo, né? Enfim, vários aspectos. Mas a gente teve até alguns bate-papos, assim, tu mostrou alguns diretores, né? Algumas escolas, não sei se pode falar assim, escola de cinema, etc. Enfim, eu queria escutar um pouco as tuas referências, inspirações, quais os caminhos aí que tu seguiu isso, né? E essa conversa, essa reflexão que a Everton trouxe, né? Para ver como a universidade nos dá respaldo, né? Nos dá regra e compasso, nos forma realmente, né? Todos três aqui, filhos da UFRN, né? Que é maravilhosa, assim, de que como a gente se tornou o que nós somos graças a ela. Torto ou não, mas estamos aí, né? E aí, Manel, assim, tuas referências, acho que o cinema, ele tem, é como se a gente fosse descobrindo, eu comparava um pouco quando também a gente, mais novo, né, curtia muitas rock, né, muitas bandas, né, então você ia assim, ia tendo os espectros, os subgrupos que iam desde o rock mais progressivo, né, tal, aquele mais melódico, ao rock mais pesado, já passa para heavy metal né, outros estilos, e core, não sei o quê. Então, às vezes, vai tendo um pouco parecido isso, né, no cinema, porque acho que, assim, pela influência que a gente tem, que é dominadora, a nossa primeira influência, geralmente, mais de 99%, vai ser hollywoodiana, né? A gente é criado nesse contexto, e aí vai assistindo os filmes, então passa por alguns gêneros do terror, né, comédia romântica, não sei o quê. Aí você vai percebendo, eu acho que também, quando a gente começa a assistir filme, acho que todos nós vamos percebendo um certo formato, né? Seja nos filmes de ação, seja nos filmes de comédia. E aí aquilo ali que você já sabe quem é o bandido, você assistiu poucos segundos daquilo ali, você já notou, né? Aí você já, quando você gosta e quer mais, você vai procurando outras coisas, né? Então, aí foi daí que veio para mim o contato com o cinema, por exemplo, europeu, asiático, né? Que aí seriam as outras escolas, como você está falando, que a escola americana, né? Ela tem o foco mesmo na questão do comércio, da indústria, né? E do business, né? Que é uma visão até americana de mundo, né? Que 90% dos filmes se resolvem com bala, com tiro, que reflete até um pouco a história americana. E eu fui percebendo logo no começo que a maioria dos filmes europeus se resolvia na cama, com sexo. Eu já fui vendo essa diferença, né? E aí já tinha, né, cenas mais... E entre um e outro, né, Manel? Entre bala e cama, né, cara? Não tem nem o que pensar, né? Não teve... Aí eu já fui migrando, né, para essas outras escolas. Mas daí você também já vai abrindo para outros tipos de filmes japoneses mesmo, que são mais silenciosos, né, de Akira Kurosawa, dessa turma que tem uma pegada mais contemplativa, né, asiática. E aí já vão sendo outros momentos, que eu comparo até com essa questão da banda mesmo, né? E aí, de repente, você enjoou de heavy metal, começa a escutar um blues, daqui a pouco você está no MPB, que você achava que era só coisa
que seu tio escutava, seu tio velho escutava, e você já está curtindo um João Bosco, um negócio. E aí vem também a descoberta do cinema nacional, né? Que aí o cinema, né, que fala a nossa língua, que tem os nossos problemas, e é super interessante quando você vai mergulhando nisso, né? E dentro do universo do cinema nacional, quando a gente vê o cinema nordestino, né, que tem uma potência enorme, então é uma coisa que vai puxando outra e descobertas e fascínios constantes, sabe, Chorão? É maravilha, né? Cara, fantástico, fantástico. Isso é bom. E isso que me encanta, sabe? Essa busca. A gente até conversou sobre isso. Uma das coisas que eu acho muito, muito legal é essa questão da linguagem. E o cinema traz essa possibilidade, né? E depois, não, agora, próximo bloco, que eu já vou encerrando esse, né? Que é essa parte mais aberta, um pouco da história do Manuel. A gente vai falar um pouco do teu filme, Manuel. E depois entrar nessa questão do cinema como realidade. Então, encerramos aqui o primeiro bloco e, em instantes, o segundo. Próximo bloco! Entrando agora no segundo bloco, e esse segundo bloco eu queria explorar um pouco mais o Manuel, que ele terminou falando um pouco sobre as escolas, né, as tendências americana, europeia, enfim, oriental. Ele falou do cinema nacional, e ele, como cineasta, né, a gente vai falar do cinema nacional a partir do filme dele. Aí eu queria escutar um pouco, Manuel, aí o primeiro curta que você fez, As Viagens, né, o Codinome Breno, que é um filme hoje já conhecido aqui em Natal e algumas outras partes do Brasil, né, já participou do festival. Eu queria um pouco sobre isso e, claro, o que está aí nessa cachola aí, também o que está acontecendo, se você está produzindo alguma coisa. Fala primeiro aí um pouco sobre o teu filho número 1, né, o Codinome Breno. Na verdade, por enquanto, é o primeiro e único, né, que eu fiz como diretor, né? Já participei de vários curtas dos colegas, como assistente de direção, da parte de roteiro também, que eu gosto muito, mas o Codinome Breno foi o documentário que surgiu já na universidade, né, que eu tinha feito um trabalho de conclusão de curso a partir da minha história familiar, né, que acabava se envolvendo com o contexto da ditadura do país, né? O meu pai, ele foi militante da esquerda na época da ditadura, foi preso, torturado, e morreu num acidente de carro em 1986. Também nesse acidente morreu minha mãe e o meu irmão. E o meu irmão, ele tinha o nome de Breno, né? O meu pai o meu pai era de Minas Gerais, que lá ele militava, né? E tinha a atividade dele desde o movimento estudantil e depois nas greves e no movimento operário lá, e minha mãe era daqui de Natal. E quando meu irmão mais velho nasceu, que também faleceu nesse acidente, né, que se chamava Breno, o meu pai deu a ele o nome de Breno por causa de um companheiro de militância lá de Minas, que foi muito atuante, e foi até a figura um pouco de um professor também. Os colegas do meu pai que eu entrevistei também falaram justamente nessa palavra. É até interessante lembrar disso, porque ele era um pouco mais velho e ele já tinha uma teoria mais aprofundada na questão leninista e trotskista, né, da esquerda, né, que estava se formando ali, maoísta, né, então ele tinha uma leitura mais aprofundada, já tinha ido a Cuba e tal, e ele usava, o nome dele era Carlos Alberto Soares de Freitas, mas nas ações ele usava o codinome de Breno. Então, como eles usavam esses codinomes para se esconder da repressão, ele até era mais conhecido por Breno entre os companheiros de esquerda do que com o nome verdadeiro, né? Porque eles se identificavam através desses codinomes para não ter perigo de acabar soltando informações do outro caso fosse pego. E o meu pai deu ao meu irmão o nome de Breno, né? Então, eu também, o meu pai faleceu em 86, eu tinha 8 anos, eu não tive tanto contato com essa história. Hoje eu falo com uma desenvoltura e conhecimento de causa, mas até fazer o filme eu conhecia pouco dessa história, conhecia traços gerais. E aí eu fiz um documentário em curta-metragem em que eu busco essa história do meu pai através do nome do meu irmão, que se chamava Breno, em homenagem a esse militante, né? Então é um curta e assim eu parto da minha história pessoal, então ele é um curta desse ponto de vista ele é subjetivo, ele se aproxima
um pouco assim da forma como conta a Petra Costa no Democracia em Vertigem, né? Que é um cinema que o próprio diretor, o próprio autor se insere na história, né? Muitas vezes o documentário ele tem um entrevistado, ele tem um objeto, né? um tema, né? E esse tipo de documentário é um documentário mais subjetivo. Então, o documentário pode ser feito, é muito livre, tem milhões de maneiras de fazer. E eu pensava em fazer uma história do meu pai, do personagem, né? Apontar a câmera para a história dele. Mas, com o tempo, a gente foi vendo que, para juntar todas essas informações, precisava de um condutor aí que teria que ser eu mesmo, porque eu é que estava desenterrando e escavando esses temas. Então, um documentário que era mais de personagem, que podia ser tanto o Carlos Alberto como o meu pai, acabou sendo um documentário subjetivo, né, contando uma coisa mais familiar, mais particular, para chegar na questão da ditadura e tudo mais. E como foi que você decidiu que você faria esse documentário, assim? Porque em algum momento você deve ter pensado, não, agora vai, né? É aquele momento de você fazer a causa lá eficiente aristotélica. Você começa o processo de criação para chegar na finalização da coisa. Essa é uma pergunta. E outra que também eu fiquei curioso, assim, em relação à atuação, né, do Breno, que era o amigo do seu pai, o que é que você poderia contar um pouco para a gente, assim, como é que eles atuaram, vamos dizer assim, né, em que período, vamos dizer assim, da ditadura, eles foram, sei lá, eles tiveram não sei, esse engajamento, né, essa iniciativa de lutar contra essa ditadura? Essa questão dessa luta, né, deles, eles vieram desde o movimento estudantil, né, e aí alguns já se conheciam, né, eles eram de Belo Horizonte, então, assim, era uma cidade que era menor, né, na época, nos anos 60, 70, e foram progredindo também, iam surgindo vários movimentos, né, tinha a questão da Uni, quando eram estudantes, mas depois tinha uma que se chamava POLOP, que era ligada à questão operária, da política operária, e aí eles foram atuando mais fora de Belo Horizonte para ir para os subúrbios, né, e ganhar mais apoio. Depois, num certo momento, já vem a questão mais da própria luta armada, né, e aí eles já estavam no movimento que chamava Colina, Coligação de Libertação Nacional, e aí eles se envolviam com várias militantes e atuantes, né? E até uma das pessoas que eu tive o prazer de entrevistar, que era desse grupo também, foi a ex-presidente Dilma Rousseff. E ela foi companheira do meu pai, conheceu minha mãe aqui, e por coincidência ela estava passando em Natal, perto da época das gravações, e aí a gente foi atrás, foi entrando em contato com assessores, até que em um certo momento ela disse, eu topo, vamos fazer a entrevista e tal. Mas aí, já voltando para outra pergunta de quando eu dei o start mesmo no documentário, né, eu sempre era fascinado por essa história do meu irmão, de querer saber quem era o Breno, né, o Carlos Alberto Soares, e até que perto também, na época que eu estava perto de concluir o curso, já pensando um pouco eu tinha muito material de fotografia dos meus pais, né, muita gente contava, mas eu ainda não tinha um formato para isso. E não sabia se ia virar um livro, um filme, uma coisa. Mas aí lançaram um livro em Minas sobre a história do Breno, contando a biografia dele. E aí um colega meu disse, vai ter esse lançamento. Aí eu falei, porra, vai estar todos os amigos do meu pai lá, eu vou poder ter acesso a várias pessoas que conhecem essa história, de um jeito que eu quero ouvir, de um jeito amigo, né? Um jeito para trazer não só a militância, a política, mas a amizade familiar. E aí eu peguei um avião, falei, posso ir para esse lançamento? Aí meu colega falou, pode. Inclusive, esse colega também se chama Breno, pelo mesmo motivo, porque o pai dele também foi companheiro do Carlos Alberto, deu nome, e ele disse, vai ter um livro aí do Breno, você não quer saber a história dele? Pô, vou. E essa professora que eu falei também, da UFRN, ela disse, você vai e você já leva a câmera para filmar. Eu falei, pronto, agora eu já não tenho mais volta. E assim foi dando certo, ainda bem, participou de um monte de festivais, fiquei surpreso, ganhou muitos prêmios de roteiro também, que eu gosto bastante, e foi uma experiência incrível. É muito legal, mano. Eu tive a oportunidade de
de ver o filme, né, e acompanhar, é bem emocionante o filme, no primeiro momento parece até despretensioso, né, e depois você vê que tem uma profundidade ali dentro daquilo que a gente está debatendo, e a gente começa a refletir agora sobre a realidade, né, o cinema e a realidade. E é interessante porque o período a qual você começou a pensar parecia assim que era um tema já tipo se fechou um círculo sobre essa questão, já é tipo ao concurso, a questão da ditadura militar, né? Ninguém vai defender, ninguém é louco de defender a ditadura militar, então é mais um documentário mais sobre a questão da tua vida, né? Da relação da sua com seu irmão, com o nome do seu irmão, de como você vai se conhecer através dele, né? De repente, assim, o filme veio muito a calhar no período que a gente está vivendo agora, de volta de discursos autoritários, né? Então veja como o cinema ele parecia ser assim, um filme de Manuel para Manuel, e no final das contas se tornou um documentário de Manuel para Manuel, que não perde evidentemente, mas principalmente de falar sobre algo que é altamente contemporâneo ainda, né? Infelizmente a gente ainda tem que mostrar todos os o que foi uma ditadura, o que é uma ditadura, né? Então isso traz muito essa relação com a realidade, né? Da forma como você enxergou e como você nos fez enxergar a realidade, e os bastidores, né? É muito interessante isso e como acontecia, né? E a participação da Dilma foi bem interessante porque ela tratou de uma maneira muito sóbria, né? Ela está uma época bastante difícil, ela tratou com sobriedade, assim, que é impressionante. Né? E, Manel, sobre o que está por vir aí, você falou que participou de algumas outros filmes, né, com roteiro, que parece que você é a parte que você mais se dedica, gosta mais, né? E esse que está aí no forno, esse aí que está sendo pensado, como é? Tu pode adiantar alguma coisa para a gente? Tem essa relação também com a realidade, da forma como você enxerga a realidade, enfim, qual é o tema? Queria que tu falasse um pouco mais sobre isso também, até para essa curiosidade de quem está escutando e procurar os teus filmes, tuas produções. É legal essa pergunta, porque abre espaço de eu falar um pouco de como eu fui travando relações com outros colegas do cinema também, né? Quando eu também estava querendo começar, assim, tem um período que a gente sente um pouco de dificuldade de achar uma turma, né? De achar um grupo ali que tenha mais ou menos o mesmo propósito e que esteja com as suas afinidades de referências e tal, de forma de trabalhar. E aí, assim, eu tinha uma ansiedade de que chegasse logo esse momento, mas também, ao mesmo tempo, eu sabia que, assim, se eu continuasse estudando, trabalhando, iam aparecer pessoas interessantes no caminho que a gente podia renovar os trabalhos. E aí, depois do Codinome Breno, através de Wallace Luara, eu acabei tendo contato também com o Rodrigo Sena, que é um outro realizador aqui, que já tem uma carreira aí mais comprida que a minha, já tem bastantes filmes aí, aqui em Natal, né? E a gente acabou trabalhando num núcleo que se chama a Boca Audiovisual, e que, assim, o que nos unia é que a gente gostava de cinema com viés social, trabalhar as causas sociais. Então, o Rodrigo já vinha de filmes da área indígena, aqui do Catu, né, que tem as tribos potiguaras que foram invisibilizadas. Ele fez um trabalho de ir lá, de resgate, de mostrar como é que estavam essas culturas e como é que estão hoje, né? A gente também tem um outro trabalho junto com um colaborador muito legal da Causa Negra, que é Redson Pedro, e que a gente, com o Rodrigo e com ele também, nos atrás de documentários como o Urubá, que está rodando agora em alguns festivais, que é sobre um senhorzinho, seu Luiz, que é da casa de samba, do candomblé, e ele é cego, e aí ele canta no candomblé, então a gente fez um documentário mostrando essa vivência dele, né, com a parte espiritual e a deficiência visual. E a partir daí, isso em documentário, né, mas mesmo nas ficções a gente também procura trazer as questões da minoria, da mulher, da questão do proletário, né, são temas que sempre instigam a gente, né. Então, acho que é isso. E eu estou com o meu primeiro filme de ficção, que está já na edição, aí acho que no mês que vem vai estar rolando, acho que que se chama Impermanentes, que eu estou fazendo junto com o Júlio Cacho, que é um outro colaborador
o Rodrigo trouxe também para o grupo. E ele é um filme sobre... já é a pandemia, né? Já tem essa questão do real. Então, são dois irmãos em meio à pandemia, um negacionista e o outro mais se precavendo e acreditando na ciência, mas eles estão na ocupação, que era uma ocupação que estava tendo até pouco tempo na Ribeira. A gente usou essa locação, já conhecia o pessoal de outros documentários que foi feito, e aí fizemos uma história bem bacana que deve estar saindo no mês que vem, que é esse outro, meu primeiro curta de ficção, que é o Impermanentes. Ah, legal, Manuel. E eu tô doido para assistir. E aí fala assim, Manuel, a gente, acho que comumente, a gente vê Natal, né, até como uma forma bem complicada, né, para quem faz arte de forma geral, né? Teatro, né, cinema, enfim, artes plásticas, etc. A gente vê que falta até um certo incentivo, espaço, etc. E a tendência seria aí uma curiosidade e uma reflexão que a gente pode fazer. A tendência seria que aqui, até música mesmo, né? A gente tem muito conhecidos em comuns que tem bandas, etc. E são resistência mesmo. Mas o que eu venho percebendo, e aí eu vou trazer aqui em Natal, Rio Grande do Norte, mas a gente pode alargar para o cinema nordestino, né? Mas a gente percebe que tem muita gente aí se dedicando ao cinema, mesmo aqui em Natal. Tem várias produções sendo feitas aí, produções belíssimas, né, de pessoas que se dedicam, né, de uma forma até heróica ao cinema, né? Tem uma grande amiga minha que, através do Jatopá Filmes, né, a Ariane, ela lançou um filme agora, o Wasabi, né? Tem até aí os trailers, vocês podem procurar saber. E eu vejo que há uma produção, está criando-se se cria, já havia, eu acho, né? Você pode falar isso, havia uma linguagem já própria do cinema nordestino, mas aqui cada vez mais a gente fala de Pernambuco, que é um grande centro, Bahia, que é outro grande centro, mas a gente percebe, né? Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e outros lugares, há um crescimento do cinema nordestino, né, rio-grandense, assim. Então, esse ato de resistência, eu queria que falasse um pouco sobre isso, porque é difícil, né, Manuel, fazer cinema aqui. Já é difícil fora, né, ir para São Paulo, para o Rio, que já tem uma tradição. Imagina aqui em Natal, né, no rabo do elefante, como a gente vive aqui, quase que literalmente, né, eu queria um pouco falar sobre isso, né, começasse aqui, estendesse um pouco mais do cinema nordestino, como é que tu vê isso, com entusiasmo, ou realmente, como é que tu percebe isso? E eu emendo já numa coisa também que eu acho que é pertinente, que seria saber também quais foram as dificuldades aí que você enfrentou fazendo o Codinome Breno, né? Quais foram, assim, os maiores obstáculos que você percebeu e, assim, também quais foram as surpresas que você teve, né? Vamos dizer assim, o que é que você acha que foram os frutos mais bacanas que você colheu aí, né? Desse processo? Realmente a situação de cultura no Brasil ela é bem complicada, né? A gente tem referência de outros países que trabalham a cultura de forma diferente. E aí você vai trazendo isso para uma escala menor. No Nordeste, a gente tem uma resistência cultural, mas, assim, ainda alguns recursos de aprofundamento são mais difíceis ainda. A gente sabe que a indústria do cinema, por exemplo, ela era muito concentrada, continua sendo, né, em São Paulo e no Rio, mas só com os governos aí de esquerda que houve uma proposta de descentralização, uma criação de editais nacionais que se espalhavam por todos os estados, com categorias para estados específicos e com grupos de maior vulnerabilidade, tendo mais espaço para voz, etc. Isso foi que permitiu um boom assim do cinema regional no Brasil, que antes era concentrado, né, nesse eixo principal, Rio-São Paulo, e aí sim eu acredito que foi onde se começou a aparecer essas outras possibilidades de linguagem que Marco estava dizendo, né? Que aí o cinema pernambucano, que já tinha uma história, mas conseguiu se deslanchar mesmo, sair daquela questão só do cinema que passa ali no Nordeste, em Pernambuco, para ganhar o mundo mesmo, né? O cinema paraibano, agora, ele também tem uma tradição mais antiga e ele também já está
trazendo vários longa-metragens, etc. A gente aqui no RN está um pouco atrasado em relação ao cinema, não tem uma tradição tão forte. O longa-metragem anterior a essa minha geração que foi feito, o último que foi feito foi na década de 80, 70, que é O Boi de Prata, que é um filme, inclusive, muito bom, da época da Embrafilme, feito em Caicó, etc. Só que ele era um outro tipo de modelo, ainda financiado pela ditadura, e tinha uns conchavos e tal, e agora não, se faz um processo por edital, agora não, né? Nesse momento anterior que houve essa regionalização, nesse quase agora, né? Se fazia por editais e etc. E agora, com os governos que voltaram aí, com essa visão mais retrógrada, né, que é até contra a arte, contra a ciência, o recurso ficou afunilado de novo. Então, ficou bem mais... O que já era um bocado complicado, tinha aparecido um pouco a luz do fim do túnel, e agora se complicou de novo. Mas a gente, assim, tem o artista né, e o professor no Brasil, ele tem essa veia de resistir mesmo, de procurar mudar nos pequenos espaços, nos pequenos atos, né? É aquela coisa que a gente ouve muito na sala de aula, e muito professor diz, mas depois a gente vai vendo que é verdade. Ele diz, olha, se ficar um aluno aqui na sala e ele for interessado, para mim já vale, porque eu já estou plantando uma transformação ali. E na cultura é um pouco parecido, né? A gente sabe que o público que está fora desse cinemão é pouco, né? Que é um cinema, esse cinema mais de resistência tem menos público, mas se for um público engajado, a gente sabe que aquilo ali já transforma uma vontade de fazer um filme, de trabalhar em cinema, de fazer uma crítica ou de fazer um livro e por aí vai, sabe? Você tá escutando você falando aqui agora, Manel, e falando das dificuldades, né, de se fazer cinema, e eu lembrei que tem uma grande produtora aí de filmes no Brasil agora, que está produzindo com muita força, né, que é essa história do Brasil Paralelo, né, eles estão produzindo aí filmes, documentários, assim, em escala, né, e eu achei muito curioso que eles foram dar uma entrevista recentemente, na verdade foram duas. A primeira, eles estavam falando sobre a ideologia liberal, né, que é o que eles estão completamente imersos, né, só que, na realidade, imerso até um certo ponto, né? Porque um dos entrevistadores fez a seguinte pergunta para eles: mas o que é que vocês estão lendo aí de intelectuais, vamos dizer assim, liberais recentes? Aí os caras... Igual Sérgio Moro, né? Pois é, Do qual foi o exatamente. último livro, né? Pois é. Aí, engraçado que aí eles fizeram um documentário sobre música também, sabe? Aí, falando da música, que a música não tem mais a mesma qualidade de antes, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê, né? E aí, o mesmo entrevistador perguntou a ele, mas o que é que vocês acham então, que tem qualidade hoje, né? O que é que vocês indicariam aí de música para as pessoas? Aí os caras, Beethoven. Então, assim, cara, é engraçado, né? Às vezes a galera, o dinheiro vai... Beethoven é bom, parece que ele é bom, né? Greatest Vanguarda aí. hits dos últimos 200 anos. Então, assim, é engraçado que os caras têm um discurso, né, que não se sustenta, né, cara? E você vê uma produção cultural aí, gente usando como referência histórica, né, o que essas pessoas estão produzindo, né? Enquanto tá aí uma série de iniciativas interessantes, como a que você tocou para frente também, né, que a gente sabe que o cara faz com muita luta, né, com muita dedicação, né, com o próprio suor, né? Então, não é brincadeira, não. Assim, a gente vê que tá difícil realmente, né, de concorrer, mas como você está colocando, é resistência, né? Faz parte, não pode deixar essa memória desaparecer, né? Beleza, massa, Everton, boa reflexão. E a gente, com essa reflexão de Everton, a gente caminha para o final do segundo bloco. E vem o terceiro bloco, Manuel, que fala que a gente tem uma brincadeira entre nós aqui, sempre o último bloco, a gente nomina, né, Só Filosofia Salva. Então, uma piada interna nossa aqui, depois a gente explica em off, né, porque a gente vai explicar, a gente vai ter um podcast falando um pouco sobre isso mais à frente, para deixar o suspense, né? Então, no terceiro bloco, a gente vai tratar, né, Só Filosofia Salva, e tratar das nossas referências, tá, mano? A gente vai tratar um pouco aí sobre essa relação de fato aí, vamos tentar fazer uma reflexão um pouco mais filosófica, né, sobre essa relação entre cinema e realidade e como essas coisas, como o cinema nos atinge. Eu acho que já está, de certa maneira, respondido em muitos aspectos, né, na reflexão de Everton, as tuas reflexões também, mas a gente vai dar um aprofundado um pouco mais. Próximo bloco!
Chegamos aí no último bloco, o terceiro bloco, que nós intitulamos sempre só a filosofia salva, né? Esse é o momento, como eu falei no bloco anterior, de fazermos reflexões um pouco mais filosóficas. E o tema, Manuel, é sobre justamente cinema e realidade. Eu vou trazer uma referência aqui do Horkheimer, né, que ele trata um pouco sobre a reflexão dessas obras de arte ou do cinema, que ele chama de indústria cultural, né? Eu vou fazer uma citaçãozinha rápida aqui, que eu sempre faço, tratando justamente sobre a questão, de certa maneira, a alienação que essas novas formas de fazer arte à época, né, trazia. Eu queria fazer esse contraponto, né, entre a questão do cinema pode servir, né, como uma alienação, e o cinema também pode servir como modificação social, né? Depende de como atinge o espectador, né? Qual é o propósito de atingir o espectador. Horkheimer fala assim, ó, ele diz, que é Eclipse da Razão, o nome do texto dele. Ele diz assim, ó, parece que enquanto conhecimento técnico expande o horizonte da atividade do pensamento humano, a autonomia do homem como indivíduo, a sua capacidade de opor resistência ao crescente mecanismo de manipulação das massas, o seu poder de imaginação e os seus juízos independentes sofreram aparentemente uma redução. O avanço dos recursos técnicos de informação se acompanha de um processo de desumanização. Assim, o progresso ameaça anular o que se supõe ser o seu próprio objetivo, a ideia de homem, né? Então, o Horkheimer, né, essa escola que é chamada Escola de Teoria Crítica, né, ou a Escola de Frankfurt, que ele fazia parte, tem uma reflexão, como Walter Benjamin fala também, ele fala especificamente sobre cinema, o Walter Benjamin, sobre o homem na época da reprodutibilidade técnica, né, trazendo justamente, de certa maneira, essa crítica, né, de que o Horkheimer faz a crítica e o Benjamin faz a análise, por simplesmente, trazendo essa ideia de que o acesso técnica pode trazer uma dificuldade, eu já estou falando do Benjamin, uma dificuldade da relação entre o espectador e a obra de arte, né? Porque você, como espectador no teatro, aquele é um momento único e a sua relação subjetiva com aquilo, né? E a obra de arte também está ali, quando fala das artes histórias, né? O cinema não, o cinema parece que, segundo a visão deles, evidentemente que não havia toda uma reflexão sobre o cinema ou como o cinema se transformou, como é hoje, né? Parecia que, para ele, o Walter Benjamin traz uma ideia de perda de aura, né? Ele vai dizer, olha, enquanto que as artes, né, antes que não técnicas, por assim dizer, tinha essa relação muito próxima com o espectador tinha uma experiência única, o cinema parece que coloca tudo na mesma, da massa, né? Coloca todos sobre o mesmo efeito, por assim dizer. É evidente que é passivo de crítica, mas eles estão vendo ali uma forma de arte de massa, né? E é essa grande crítica que eles colocam, né? E eu trazer um pouco essa reflexão, Manuel. Primeiro, assim, será que com a dificuldade, você pode falar um pouco aí das dificuldades que tu tiveste nas tuas produções, né? Nas várias produções que você participou, né? E de que que esse tipo de cinema de resistência, que a gente pode dizer assim, será que ele tem essa capacidade, né? Uma capacidade de resistência também do espectador, vamos dizer, o cinema pode ser revolucionário, ou essa crítica aí que o Benjamin e o Horkheimer, eles tinham medo, né, de que acontecesse essa questão da massa. Como é que você vê essa questão, né? Veja que o pano de fundo todo essa parte de cinema e realidade. Queria que tu refletisse aí um pouquinho sobre isso. Eu, assim, partindo da minha experiência, né, com o Fernando Breno, a gente teve uma dificuldade material mesmo, né, porque, assim, existe custo, né, cinema é uma arte que você trabalha com bastante gente, assim, você dificilmente é um trabalho coletivo, quanto mais pessoas colaborarem nos diferentes departamentos, vai ser melhor para o resultado final do filme. Então, assim, o Fernando Breno, a gente tinha aprovado um edital em 2014, só que a gente só foi receber a verba em 2017, 3 anos depois. Então, assim, é difícil você lidar com uma situação, né? Eu tenho ainda o meu trabalho em outra área, né? Mas os colegas que vivem só de audiovisual jamais poderiam estar esperando 3 anos para realizar um curta-metragem. Então, eles têm que ter uma série de outros projetos no cardápio para ir se desenvolvendo. Então, a dificuldade que a gente tem é essa questão do financiamento, que outros estados já estão bem mais avançados, né? Paraíba mesmo, nossa cozinha, Pernambuco já estão mais na frente. E aí a gente teve uma dificuldade nesse sentido material.
E junto eu tinha uma dificuldade um pouco emocional com o tema, etc. Mas isso faz parte do processo e é bom que se desenvolva e que você passe por esses arcos emocionais, que isso vai estar no filme também. Então, é uma experiência interessante pessoalmente que vai para o filme também. E em relação a essa sua citação aí, eu acho que ela cabe muito realmente no cinema mais de massa, né, que é o cinema americano, né, que ele é industrial e ele realmente não tem preocupação quase nenhuma com o desenvolvimento da linguagem. Ele tem preocupação com o que dá retorno financeiro. Se aquilo ali exigir um melhoramento da linguagem, ele vai, mas o foco sempre está no departamento financeiro. E existe um outro grande tipo de cinema que se faz no mundo todo também. Aqui no Brasil, a gente tem o cinemão da Globo Filmes, que é o E Se Eu Fosse Você, não sei o quê, que é feito para ganhar grana mesmo, um modelo que já é o modelo da novela, que funciona e dá resultado econômico. Mas existe um outro cinema que procura fazer pensar, que procura questionar, que procura colocar o espectador nunca num local confortável. A própria escola de isso vem muito de uma escola de cinema francês, né, do cinema francês, que ele dizia, eles tinham uma máxima que era: se eu tirar o espectador do lugar confortável, se der algum embrulho no estômago dele, é porque eu estou no caminho certo, né? E esse cinema que surgiu como cinema novo lá na França, teve o cinema aqui no Brasil e teve várias escolas ao redor do mundo que foram se renovando, procurando essa linguagem que saísse desse formato enlatado. E esse é um cinema que está mais em contato com a realidade. Ele não está contando histórias de fado, não está contando histórias enlatadas, histórias prontas, que não incomodem o espectador e que deixem ele em um estado mental não reflexivo. Não, o contato com a realidade sempre é constante nesse cinema. E só para dar mais um ganchinho de cinema e realidade, tem também na área documental um cinema que tem um contato muito interessante com a realidade, que é o cinema iraniano. Eles fazem documentários que questionam o tempo todo a realidade, assim, e como lá o regime é muito fechado e eles trazem essas questões, tem cineastas lá que foram presos já, que recebem prêmios no exterior e não podem exibir o filme. Então, assim, tem um camarada que eu guardei o nome dele porque é iraniano, é mais difícil de lembrar, mas ele chegou a fazer um filme e ele foi proibido e ele teve que mandar o filme dele num pendrive escondido dentro de um bolo para Cannes, para participar de Cannes. Então, assim, a repressão é grande e ele sempre está tentando buscar driblar a realidade. Ele foi proibido de filmar no país dele, ele fez um filme dentro de um táxi, se fantasiou de taxista, parecido com aquele programa até do Gugu, e entravam as pessoas e ele questionava as situações do regime árabe lá, né? Então, assim, sempre a arte está tentando transpor essas barreiras que a realidade se põe. Eu vejo que é por aí. Massa, maravilhoso, assim. E aí eu também vejo isso, sabe, Manuel? E até essas transformações, né? Eu lembro uma referência que eu gosto muito, o Bergman, né? O Ingmar Bergman, todos os filmes do Ingmar Bergman mexem comigo de uma maneira realmente forte, né? E aí eu acho que o propósito é justamente esse, né? O que eu reflito sobre o pensamento do Walter Benjamin é justamente em cima eu acho que a crítica que eles fizeram, né, da Escola de Frankfurt de maneira geral, é que trouxeram justamente a possibilidade de se fazer um cinema inclusive de resistência, né? Nesse sentido, de um filme de que, como você falou, um filme com a tendência de uma escola francesa, dizer assim, olha, tem que tirar do conforto, tem que tirar o espectador, né? Tem que sair pensando. Era uma coisa que sempre me batia muito, né? Quando a gente sai do cinema e eu percebo, foi até uma experiência com Everton que a gente teve, a gente assistiu alguns filmes e a gente assistiu o Melancolia, foi um que a gente assistiu também, que a gente saiu muito assim, impactado, e a gente foi em silêncio, eu me lembro demais, ele foi me deixar em casa, e aí a gente ficou em silêncio, depois a gente conversa, porque, bicho, ainda estou processando tal, né? E o Coringa, né, que foi um filme que também a gente assistiu juntos, né, e que realmente mexeu conosco,
de uma maneira impactante. E Bacurau a gente não assistiu junto, mas também. Então, eu estou dando alguns exemplos de filmes, né, desde Bergman até, que é mais clássico, né, considerado mais clássico, e o Bacurau, mais recente, tem essa relação com essa realidade. Aí você falou um ponto que eu queria que você aprofundasse, se você puder, sobre essa questão da ficção e documental, né? Você faz essa diferenciação. Por exemplo, um Bacurau da vida, né? Ali é claro que é ficção, está muito claro, né? Tanto é que eles se propõem a fazer determinadas coisas que são impactantes por serem ficção. Mas tem uma carga documental, não tem, Manuel, ali também, de um pano de fundo. Como é que a gente pode refletir sobre isso, assim? O que é que tu acha, assim, tua opinião sobre? Legal. Só antes que eu me esqueça, eu tinha fechado aqui o nome do diretor lá do Irã, Jafar Panahi. Aí ele tem um filme que é Táxi no Teherã, né? Táxi Teherã, que é de 2015, que é o que eu falei. Tem um outro que é Isto Não É um Filme, que é um filme que ele está proibido de fazer filme, então ele começou a fazer no celular, umas proposições ali de imagem e tal, e aí ele brinca com essa coisa de que não é um filme, né? Assim, e aí já casa um pouco com essa ideia do personagem. Genial, genial. Esse título aí é genial. Ele teve que, né, burlar a censura de alguma forma, né? E no cinema, né, tem uma divisão tradicional entre o cinema de ficção e o de documentário. Mas, assim, essas fronteiras às vezes se borram, né? E às vezes é interessante que não fique tão claro, né? Onde termina um e onde começa o outro. O primeiro documentário, que é considerado o primeiro documentário feito na história do cinema, ele chama-se O Nanuque do Norte, que foi feito lá na parte gelada, com os esquimós, e é considerado o primeiro documentário. Mas hoje a gente já vê que a forma como ele foi filmado, aquilo ali houve uma preparação. Ele disse para os personagens que ele estava dizendo, puxa esse barco aqui, pesca esse peixe assim. Aí, será que existe uma discussão assim filosófica, infinita dentro do cinema? Em que ponto isso não seria ficcional, já que ele pediu que não foi espontâneo? Porque aí várias escolas de documentário procuram, assim, algumas se aproximar mais da verdade ou do que seria a verdade, assim, neutra, com a mínima participação do diretor, ou de uma verdade que eu estou produzindo porque eu, como autor, tenho uma proximidade, tenho um lugar de fala naquele tema e expresso um ponto de vista assim. Então, eu teria mais liberdade de manipular os elementos para eu colocar a minha verdade, né? Isso é uma discussão muito presente no documentário. E já dentro da ficção, às vezes, no próprio Impermanentes, que é o filme que eu estava fazendo, ele tinha elementos reais. A gente filmou com as pessoas que eram da ocupação na Ribeira. Então, em alguns momentos, a gente tem aquilo ali. Tem uma conversa dos personagens com outros moradores de rua, que são moradores de rua mesmo. Então, nesse ponto de vista, você está interagindo os personagens que a gente criou com um discurso que é totalmente livre, a gente não sabia o que eles iam falar ali, e que não deixa de ser documental. Então, apesar da obra ser ficcional, ela tem pezinhos na realidade que está sempre interferindo mesmo, né? O próprio Bacurau, que o Lelo citou, eu vi o Kleber Mendonça falando que o lugar onde o Lunga vive lá, que é tipo uma represa seca, né? Aquilo ali não estava no roteiro. Quando eles chegaram na locação, viram um lugar enorme, vazio. Eles disseram, vamos aproveitar isso aqui e incorporar o filme. Então, isso é a realidade entrando para o filme. Se o diretor se fecha e não aproveita esses presentes, por assim dizer, que a realidade vai trazendo, o filme fica muito quadrado, muito enlatado, né? Esses filmes que têm mais essa porosidade da realidade, ele abre espaço para novas questões, instiga novas perspectivas. Eu acho legal a provocação, né, que o iraniano faz, só para corrigir que é persa, né? Irã persa, não árabe, só para deixar assim. E colocar justamente o que Magritte, né, traz, né, isso não é um cachimbo, né, é uma provocação bem interessante, que ele coloca, isso não é um filme, né? Então, assim, é uma afronta maravilhosa, né? Magritte tem uma perspectiva outra, mas eu acho que causa o mesmo impacto. E, Everton, coisa mais filosófica do que essa, né, da relação entre realidade e ficção,
Eu acho que você tem algumas reflexões interessantes aí. Eu gostei muito aí de ouvir esse título de filme. Assim, sempre que eu escuto um título genial, eu, sabe, assim, eu coleciono algumas coisas que eu olho, caramba, isso aqui é que é um título, cara. Né? Por exemplo, Hannah Arendt, A Condição Humana. Isso aqui é um título de livro, mesmo. Né? Assim, bota para quebrar logo. Né? É isso mesmo, eu gostei. Isso aqui não é um filme no meio de uma ditadura, fantástico. Né? Na realidade, eu quero mencionar uma obra que fez parte da minha formação intelectual, né? Na década de 90. Né? Lá no setor 2, tinha uma banquinha de livros, lá no setor 2. Eles vendiam livros lá, né? Ali, do lado das aulas. Né? Acho que era no bloco F, né? Uma cigarreirazinha que no lugar de vender lanche vendia livros. E lá um dia eu estava lá olhando e me deparei com uma obra chamada A Necessidade da Arte, de Ernest Fischer, né? Eu abri assim, de caralho, o cara tá aqui simplesmente devassando todas as formas de arte, fazendo uma crítica que né, de séculos, né? Eu disse, cara, eu vou pegar esse livro. Aí peguei o livro e comecei a ler. E foi uma bomba, né, cara, na minha cabeça, porque eu nunca tinha, na época eu tinha o quê, 18, nunca tinha parado para pensar em certas questões estruturais que envolvem o cinema, né? E, claro, a leitura dele era uma leitura marxista, né? A leitura marxista, foi envolvido com o Partido Comunista, né? Até pagou um preço alto também em algum momento por causa disso. Mas, assim, me chamou muita atenção justamente porque ele tentava mostrar que essas diversas formas de fazer cinema, né, elas também tinham aí uma série de interesses por trás, né? Tinha um contexto histórico, né? E que isso afetava as pessoas de alguma forma, né? E, claro, ele não vai deixar passar a cultura de massa, né? E faz questionamentos também sobre o que seria, então, um cinema que pudesse tornar as pessoas mais conscientes, né? Mas, por outro lado, eu paro para pensar também, né? No que aconteceu na União Soviética, no que acontece hoje ainda na Coreia do Norte, percebe? Em Cuba também, né? Onde você também percebe que essa ideia também de uma classe de iluminados que fará cinema para fazer pessoas acordarem, tá entendendo? Também é uma coisa muito perigosa, né? Principalmente se envolve poder, né? Se esse processo é um processo criativo dentro de um ambiente de liberdade, eu acho que sim, certo? Eu acho que é bacana, né? Mas o que é interessante, no final das contas, e aí é o ponto onde eu quero chegar, é que o cinema é uma forma poderosa, né, de atingir as consciências e o inconsciente, né, das sociedades, né? Tem lá como é o nome dele? O neo-hegeliano, que fez alguns documentários sobre cinema também, ele faz análises muito interessantes, famoso, esqueci, namorou com modelos e tudo, mas agora não estou conseguindo lembrar o nome dele. Zizek, não, né? O Zizek, exatamente, Zizek, né? Não sabia que ele tinha namorado com modelo, não, por isso que eu fiquei reticente. O cara o bicho é pegador, é um hegeliano, né? Ele se supera. Ele é a própria contradição. Pois ele vive fazendo dialéticas aí com as menininhas E aí, assim, na realidade, né, piada, besta, mas vamos lá. Mas o ponto interessante que eu queria chamar a atenção é justamente isso, né? É o poder do cinema. Né? Eu achei legal uma coisa que eu escutei você falando, Emanuel, que é um cinema também despretensioso, né, cara? Esse que você coloca. Despretensioso não no sentido de que você não tem algo a dizer e que esse algo não possa ser essencial, mas que não tem vamos dizer assim, esse objetivo, né, de formar a consciência, percebe como já foi, né, vamos dizer assim, o objetivo de muitos cinemas. E às vezes é justamente quando você não quer fazer que você acaba fazendo, né? É justamente quando você cria algo que chega até as pessoas e traz uma experiência nova e traz um olhar novo, que você consegue realmente transformar a consciência, mas não do jeito que você queria, mas mas o que aquela pessoa faz com a experiência que ela está tendo a partir da obra que você cria, né? Então, acho que esse processo é interessante, que é um processo vivo, né? Como é que você viu, assim, a forma como as pessoas viram a sua obra, né? O Codinome Brenner, assim, o que é que você teve de retorno, assim? Você acha que o impacto foi algo que você previa ou teve coisas que você realmente, assim, não esperava? Essa parte do retorno é muito interessante, né? Porque a obra de cinema, né, ela só se completa quando você coloca ela para o público ver, apreciar, criticar,
gostar ou elogiar. Então, assim, esse retorno do público é onde o filme se completa, assim, porque também linkado a essa questão da realidade do cinema, o próprio olhar que o público vai ter sobre um filme influencia no filme. Em uma certa altura, a gente vai percebendo isso bem melhor, e quando é realizador, isso fica muito nítido. Mas, assim, para dar um exemplo para quem também, o próprio Bacurau, você vê que a quantidade de discussões que o filme provocou superam, de repente, o próprio conteúdo do filme, no sentido assim, se você assistisse e não participasse de outras discussões, você não ia perceber certos aspectos do filme. E, às vezes, são aspectos que nem foram tão intencionais, mas que o diretor colocou ali e que despertou no público uma certa reação. E isso traz uma discussão que ele pode dizer, não, no filme, mas também tem uma outra disso, ou então eu nem estava pensando nisso. Isso vai criando uma dialógica, como você falou, né? E então tem essa esfera da realidade, que é a realidade em torno do público, da recepção daquele público, para depois transformar aquele objeto em uma outra coisa, né, a partir dessa participação. E só um ponto, né? Assim, eu recomendo mesmo A Necessidade da Arte. Maravilha, certo? Manel. Eu não sou Maravilha. marxista, mas, vamos dizer assim, acho que tem obras marxistas que são interessantíssimas de serem lidas, que elas ajudam realmente a gente a acordar para algumas coisas e aprender também, né? Um pouco sobre essa forma de ver o mundo, né? Que dominou uma parte do século XX, né? Então, assim, eu recomendo demais, quem puder dar uma olhada, leia, porque assim, é fantástico, realmente, o cara é muito bom. Agora, é uma obra antiga, né? Já faz mais de 60 anos. Mas a filosofia, ela vai salvando ao longo dos séculos, né? É que nem vinho, quanto mais velho, melhor. E os guias do Zizek também são muito legais de cinema, né? Guia Sim. regular de cinema, é interessante, ele faz passagens Exato. legais, Pronto. conexões. Foi um ponto que me chamou a atenção, justamente, nos documentários dele, é que ele coloca umas invertidas, né, cara? E essas invertidas, às vezes, não tem nem a ver tanto com a questão de Marx, tem muitas vezes a ver com a psicanálise mesmo, que ele joga com força, né? Quando ele junta esses dois elementos, psicanálise como é o nome? E o marxismo, ele consegue realmente, e Hegel também, ele consegue dar ângulos muito interessantes para as coisas, né? A gente pode nem sempre concordar, mas que você olha e diz, caramba, não imaginei que fosse possível fazer essa leitura. Caramba, fantástico. E já que está no nível realmente. Já falando aí na filosofia salva, o próprio Walter Benjamin, né, aquele texto que eu falei já para vocês, e o Deleuze é um dos autores que consegue fazer uma boa filosofia do cinema, né? Ele tem 2 volumes, né, filosofia do cinema, que trata sobre a questão que até ficou na pauta aqui, a gente não falou sobre a questão do movimento, da fotografia, né, que é bem interessante. Mas eu acho que por causa disso, Manuel, você está obrigado a voltar aqui. A gente vai fazer mais sobre cinema mesmo, assim, falar de filmes e falar sobre os conteúdos, essa coisa toda. Né? E agradecer demais, Manuel. Cara, espetacular, assim, fico muito feliz de estar contigo aqui conversando. Quer dizer, as conversas que a gente tinha em mesa de bar, e depois também na pandemia, que a gente encontra à distância algumas vezes, que não tinha bebida, mas tinha um café, tinha um lanche, alguma coisa, que a gente sempre trata, né? A gente não consegue não conversar sobre esses temas. Finalmente foi colocado aqui a público, né? E ver realmente como você é uma pessoa bem preparada, estruturada aí, dentro do pensamento do cinema e outras coisas também, porque você sempre foi um leitor, um curioso, uma pessoa que tem um olhar do mundo bem interessante, né? Então, acho que as pessoas que estão escutando, espero que tenham gostado. Valeu, Manuel. Eu que Valeu, agradeço. Everton. Quero vir sim, quero voltar sim. Me chama aí que eu vou. Pode me chamar que eu vou. Maravilha, Manuel. Beleza. Fala, Everton. Quer fechar alguma coisa? Bom, então, também não só agradecer, realmente, aí foi bacana, né? Isso também tem essa característica pessoal aí de ser um cara tranquilo, um cara leve, né? E aí fala de vários temas aí difíceis, né? Assim, de forma suave, né, cara? Isso aí realmente é uma coisa bacana, Maravilha. né, velho? Que quando é a gente arregaça logo. Aí fica logo aquele negócio meio... né? Aí esse homem não, é a ditadura, né? Essa questão das dificuldades aí de fazer a coisa toda, né? E, assim, é bom que a gente foca, né, na sua experiência e realmente foi bem bacana. Gostei
demais de te ouvir, né? E te dar os parabéns, né, velho? Porque se você está realizando em condições tão, vamos dizer assim, tão difíceis, né? Imagina, à medida em que as condições forem surgindo, até onde as coisas podem ir, né? Então, meus parabéns aí, tá? Tenho orgulho. Assim, quando eu fui lá no IMDb, que eu vi lá Codinome Breno, não tá dizendo assim, ó, eu conheço o cara que fez aqui, tá? É meu amigo. Então, pessoas, é isso. Encerrando mais um Docentes Livres aqui, o podcast Docentes Livres, na sala dos professores. Pedir mais uma vez a vocês para olhar o nosso Apoia-se, né, para que a gente possa continuar trabalhando aqui de forma mais tranquila, né, esse podcast trazendo algumas reflexões, informações, de forma descontraída, vários temas. Então, visitem lá o nosso site, certo? docenteslivres.com.br. Visite lá o nosso Instagram, tem muita coisa legal. Também tem lá no Facebook e YouTube, né? Nós já produzimos algumas coisas lá no YouTube, tem alguns vídeos de interessantes, debates. E é isso. Espero ver vocês na próxima semana, no próximo programa. Abraço a todos e a todas.